Mais uma sequência de filmes sendo lançada 20 anos depois da sua estreia. E hoje a gente vai falar sobre Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. E se você não for por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Daya, aqui a gente fala sobre cinema. Se você curte esse conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal. Eu acredito que vocês já assistiram Uma Sexta-feira Muito Louca, que foi lançado em 2003. O filme fala sobre uma mãe e uma filha que tem problemas de relacionamento ali e tal. Elas vivem em brigas e aquela crise, em discordâncias, até que elas vão comer num restaurante e ali uma mulher faz meio que uma previsão e no outro dia elas acordam e elas trocaram de corpos. Ou seja, uma passa a viver a vida, né, a rotina da outra. E entender ali, gente, que todo mundo tem seus perrengues, né, todo mundo tem os seus problemas. Aí corta agora pra sequência que eles decidiram fazer de Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda. Aqui a Anne, enfim, que é interpretada pela Lindsay Lohan, é uma mãe solteira. E aparentemente o filme ele reforça essa ideia como se fosse algum tipo de empoderamento ser mãe solteira. Enfim, ela tem ali uma carreira super bem estabelecida, a mãe dela também tem uma carreira super bem estabelecida e o filme segue. Só que a filha dela tem um problema ali com uma outra colega da escola e elas vivem em pé de guerra. Então ela é chamada na escola para resolver esse problema e o pai da outra menina também foi chamado. Ali meio que eles se apaixonam, de repente, assim. E depois de 6 meses juntos, eles decidem se casar. E é aí que a guerra entre as duas filhas realmente começa. Assim como no primeiro filme, aqui também acontece essa troca de corpos. No caso, a Annie, que é a Lindsay, ela troca de corpo com a filha dela. E a mãe dela, que é a Tess, troca de corpo com a filha do cara. O que eu já acho bem bizarro essa parte aqui, gente, porque não tem como falar disso como se fosse uma coisa normal, né? Eu acho que tem muito a ver com, enfim, mundo espiritual, esse tipo de coisa. Não dá pra descartar isso, porque o filme ele tá colocando isso explicitamente. Aqui também já não acho que é um filme infantil, tá? Porque nenhuma criança, na minha opinião, ok, deveria entrar em contato com esse tipo de narrativa. Então, a narrativa desse filme, ele continua da mesma forma que o primeiro. Temos ali o desenvolvimento da história, o ápice dramático da separação do casal e o final feliz. Tudo fica lindo no final, obviamente, nesse tipo de filme, né? Nenhuma grande estratégia, eu diria, principalmente no estilo de filmagem, que pra mim não tem nada demais, mas não tem como negar que a qualidade de filmagem do filme é absurda de bem feita. Acho que aqui eles não teriam muita dificuldade pra, enfim, usar os melhores equipamentos, melhores cenários, as melhores locações, enfim, tudo da melhor qualidade. E isso não tem como negar. Eu não acho que eu tenho grandes coisas pra comentar a respeito desse filme, gente. Quem assistiu o primeiro filme é a mesmíssima coisa. Aqui a gente só tá colocando um casal, né? A narrativa é que elas já são bem mais velhas, que agora elas estão vivendo uma nova fase da vida delas e que a Annie, ela vai se casar e ela encontrou o grande amor da vida dela. Esse é o ápice da história e é aquele que a gente já conhece, que é a troca de corpos ali. Embora aqui a intenção não seja ser um filme sério, mais um blockbuster, eu não acho que deveria ter acontecido essa sequência. Eu acho que a história lá atrás já era o suficiente pra gente não ter essa continuação, o que inclusive, na minha opinião, estraga toda a nostalgia do primeiro filme. A atuação do Chad Michael Murray, que é o Jake, né, que faz o amorzinho ali da Annie no primeiro filme, eu acho que foi uma atuação extremamente vergonhosa. Assim, se ele atuando lá em 2003 já não era lá essas coisas, era uma atuação bem marromenos, aqui ficou feio, ficou bem vergonhoso mesmo. E o filme também passa a impressão de que ele tinha um caso com a Tess. Eu não sei se essa foi a intenção do filme ou se eles fizeram uma coisa ali mal explicada, mas deu a entender isso, o que eu achei bem feio, principalmente para um filme, né, que se diz um filme, eu acredito que para adolescentes, jovens e tal. Eles colocaram ali também algumas memórias nostálgicas, né, o restaurante onde a Tess e a Annie tiveram a primeira premonição lá e elas trocam de corpo no outro dia, fotografias do passado que eles fazem isso, tem até uma cena que
que eles fazem umas colagens assim. E o show da banda da Anne no final do filme, que também acontece no primeiro. E olha, o que pra mim salvou o filme foi a atuação da Jamie Lee Curtis, que é a Tess, né? A mulher que interpreta a mãe da Lindsay. Olha, ela é engraçadíssima, ela incorporou muito bem o personagem dela nesse filme, tanto ela fazendo a personagem da menina mais nova, né? Porque quando elas trocam de corpo ali, tem uma parte do filme que ela fica no espelho se depreciando, falando do rosto dela derretendo e todas aquelas coisas. E foi uma das cenas que ficaram engraçadas. Aliás, todas as cenas que tinha a Jamie Lee ficaram extremamente legais. Ela atua super bem e ela é muito engraçada. Então eu acho que foi essa parte que salvou o filme, porque de resto, assim, gente. E eu acho que era melhor que eles tivessem feito um documentário de 20 anos depois, 20 e poucos anos depois do filme, do que eles fazerem uma sequência. Parece que quebraram todo o encanto do filme que já existia lá atrás, simplesmente pra fazer uma sequência como se isso fosse bombar. E é aquilo, nem todo filme tem necessidade de continuação, né, gente? Às vezes, aliás, nem todo filme não. A maioria dos filmes não tem necessidade de continuação. É muito melhor deixar aquela ideia na cabeça dos fãs, da nostalgia, daqueles filmes dos anos 2000, enfim, dos anos 90, toda aquela pegada, ao invés de querer ressuscitar a história e meio que estragar o primeiro filme. Porque eu acho que agora é impossível assistir ao primeiro sem ficar lembrando dessa sequência que fizeram e do quanto ela não ficou realmente legal. Lógico, gente, mais uma vez, essa é a minha opinião. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês sobre esse filme, o que vocês acham, se deveria ou não ter sequência, se a sequência ficou boa na visão de vocês, se não ficou boa na visão de vocês, e o porquê, o que vocês pensam a respeito dessas sequências 20, 30 anos depois de lançamento. Essas trocas são sempre legais e eu sempre respondo vocês aqui nos comentários. E é isso, não esquece do like, porque isso ajuda pra caramba, e a gente se vê no próximo roteiro.